Nós estamos numa série de mensagens. Qual é o título da série, irmãos? Orações que transformam. Você crê mesmo no poder da oração? Abra comigo 1 Samuel, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do verso 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana. Qual era o nome deste homem? Eucana. Filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Olha quanto nome, hein, gente, bonito. Uma dica para você colocar nome do seu filho, da sua filha. O que você acha? Já falaram misericórdia, eu ouvi uma misericórdia solta aí. E olha só, Eucana então tinha duas mulheres. Duas mulheres. Quantas mulheres? Duas, depois eu explico isso. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Verso 11. E fez um voto. O que ela fez, irmãos? E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. E então Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: Espero que sejas benevolente com tua serva. E então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo, no tempo de Deus, hein, irmãos? E no devido tempo, diz o texto, deu à luz um filho.
e deu-lhe o nome, qual o nome? De Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que história impactante. Eu creio que todos nós podemos aplaudir a palavra do Senhor nesta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Amém, meus queridos. Bom, essa é a terceira ministração da nossa série, Orações que Transformam. Hoje vamos falar sobre a oração que Deus ouve. Meus irmãos, eu creio que todos nós estamos entendendo que precisamos orar mais. Você tem entendido isso ou não? Não há nada que tenha mais poder de transformar vidas e situações do que a oração. A oração, como nós vimos semana passada, é um privilégio. Não é um peso, uma obrigação, uma carga. Não, mas é um privilégio. E como é bom saber que as nossas orações, elas não sobem diante de Deus como uma chateação, um peso, um incômodo. Não, mas Deus ouve a nossa oração com carinho. Este é o nosso Deus. A oração leva você além dos limites geográficos. Você pode não entrar, por exemplo, num CTI, mas você pode orar. E o Senhor está lá. Você crê nisso ou não? Você pode abençoar alguém, orando e dizendo: Senhor, muda a vida dessa pessoa. E Deus pode realizar um milagre. Este é o nosso Deus. Mas nada vai acontecer, meus irmãos, se nós não clamarmos, se não orarmos, se não buscarmos ao Senhor face a face. E aqui está um grande desafio para nós, porque nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão, na presença de Deus. E nós temos entendido que a oração é a chave de acesso ao céu. Meus irmãos, a mudança que tanto nós esperamos, a mudança que tanto nós desejamos para a nossa família, igreja e nação, gente, só virá pela oração. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais. E hoje eu quero falar com vocês sobre a oração silenciosa de Ana. Que oração, gente. Que desafio. Nós estamos diante de um texto rico. E o texto começa falando, se você teve atenção naquilo que você leu, o texto começa falando do sofrimento dessa mulher chamada Ana. Ana era casada com um homem de Deus chamado Eucana. E naquela época, se uma esposa fosse estéril, o marido ele podia casar-se com outra mulher a fim de ter descendentes. Foi o que Eucana fez. Ele era casado com Ana, ela era estéril, não podia conceber filhos. E então ele casou-se com uma outra mulher, chamada Penina. Chamada o quê? Penina, uma vez que Ana então era estéril. E o verso 6, e você pode agora manter a sua Bíblia aberta. O verso 6 diz que a sua rival, Penina, a colocava continuamente, a provocava continuamente a fim de irritá-la. Diz aqui o texto. Ela provocava continuamente. Gente, você consegue imaginar como isso perturbava Ana? Sendo irritada continuamente pela sua rival. Você consegue perceber, você consegue visualizar
e entender como isso perturbava Ana. Veja, essa situação afetou a sua autoestima e a deixou deprimida, completamente deprimida. Porque o verso 7 diz que isso acontecia ano após ano, diz lá o texto. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Ela chorava e não comia. Então, observe que o texto aqui mostra o típico quadro de uma mulher deprimida. Uma mulher humilhada e uma mulher ferida nas suas emoções. Quantas mulheres estão assim hoje aqui? Quantas pessoas, até mesmo você homem, quantos estão aqui, estão feridos, estão sendo humilhados, estão deprimidos? E é interessante a gente observar que o verso 6 diz que o Senhor a tinha deixado estéril. Foi o Senhor. Aí você pergunta assim, mas poxa vida, Ronaldo, por que Deus fez isso? Por qual motivo? Qual o propósito disso? Deixar Ana estéril. Eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão, minha irmã, que Deus sempre tem um plano. E o objetivo de Deus é manifestar a sua glória, a sua grandeza e o seu poder diante dos homens. Você acredita nisso? Então, quando você não estiver entendendo nada diante de uma situação que você esteja vivendo, pela fé, exalte, louve e glorifique ao nome de Deus e diga: Pai, eu te exalto, porque eu sei que o Senhor está no controle. Pai, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não estou entendendo absolutamente nada, mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Qual é o teu maior sofrimento? Hein? O que ou quem tem sido uma penina na tua vida? Quem é que tem te perseguido? Quem está te causando mal? Quem tem te decepcionado? Quem tem perturbado você? Desestabilizado você? Um relacionamento? Uma doença? Problemas financeiros? Questões familiares? O que é que está te causando mal nesses dias, meu irmão, minha irmã? Talvez você esteja dizendo o seguinte: por que o Senhor permitiu essa situação na minha vida? O que é que eu fiz? O que é que está acontecendo? Onde é que eu tenho falhado? Onde está o erro? Porque quando as coisas não vão bem na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é se encher de culpa. E a gente logo diz: o que é que está acontecendo? Aonde é que eu pisei na bola? Será que foi naquela situação minha lá do passado e agora está vindo tudo isso à tona? Será que a mão de Deus está pesando sobre a minha vida? O que está acontecendo? Por quê? Sabe, queridos, eu acredito que esses também foram os questionamentos desta mulher. Eu acredito que isso deve ter passado pela cabeça de Ana também. Mas, diante dessa história que nós acabamos de meditar, deste texto, esse texto nos mostra claramente o que Ana fez diante da situação que ela estava vivendo. O que é que Ana fez diante dessa situação? De tristeza, de sofrimento? E eu quero deixar 3 movimentos de Ana. 3 coisas importantes. Quero deixar aí ao seu coração. E se você quiser pegar aí um papel, uma caneta ou anotar no seu celular, faça isso. Anote no seu coração, anote num papel, no celular, anote onde você quiser. Até se você tiver a caneta, anote aí nas costas do seu irmão. Faz qualquer coisa, mas anote. Porque Deus vai falar poderosamente contigo. Em nome de Jesus. Você pode dizer um amém bem forte aí ou não?
Vamos lá? Primeiro movimento. Primeiro, anote. Ana se derramou na presença de Deus. Você pode repetir isso? Ana se derramou na presença de Deus. Esse foi o primeiro movimento. Ana estava cansada, gente. Ana estava esgotada, deprimida, já não aguentava mais aquela situação. É assim que você tem vivido os seus dias? Hoje você está assim, é o quadro da sua vida? Você está cansado, já não aguenta mais a situação que você está vivendo? Pois eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que quando você não aguentar mais, quando a dor continuar batendo na porta do teu coração, se derrame na presença de Deus. Aqui está a direção do Senhor para a nossa vida. Fale face a face com o Todo-Poderoso. Fale face a face com o Altíssimo. E a Bíblia diz que Ana foi se derramar na presença do Senhor. O texto diz no verso 10, Ana chorou muito e orou ao Senhor. E no verso 15, diz que ela derramava sua alma diante do Senhor. Isto é, ela levou à presença de Deus, irmãos, a sua dor, a sua tristeza, a sua angústia, a sua amargura, o seu sofrimento. Portanto, leve o teu sofrimento à presença de Deus. Leve. Lance sobre Deus, sobre Ele, toda a sua ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de você. Lance sobre Ele. Como diz o Salmo 68, versículo 19, louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Irmãos, queridos, Ele é o Deus que leva dia a dia as nossas cargas. O nosso Deus é a nossa salvação. Dele vem a nossa salvação. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, do Criador dos céus e da terra. Louvado seja Ele. Quer aplaudir mais forte? Faça isso. Queridos, quantas vezes você tentou resolver um problema na força do teu braço? Quantas vezes você se apoiou em estratégias humanas e nada foi resolvido? Nós temos que buscar a força do Senhor, queridos, pois é Ele que nos capacita. É tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que nos fortalece. E Ana foi buscar a Deus. E diz o texto no verso 13 que a sua oração era silenciosa. Interessante. Veja que Ana rasgava o seu coração. Ela derramava sua alma na presença de Deus. Mas na continuação do texto diz que o sacerdote Eli estava observando. E ele estava atento a Ana. E ele via os lábios dela se mexendo, mas diz o texto que ele não ouvia nenhuma palavra. E então logo ele pensou que Ana estava embriagada e ele questionou Ana. Queridos, a Bíblia diz que nós não sabemos orar. E além de nós não sabermos orar, nós oramos pouco. Quanto tempo nós dedicamos à oração? Quanto tempo você tem dedicado à oração? Gente, Deus está agindo mais onde as pessoas estão orando mais. Alguém já disse, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos clamar mais ao Senhor. Buscar mais a face de Deus. Talvez alguns não vão te entender como Eli não entendeu Ana. Provavelmente te chamarão de louco. Provavelmente irão dizer que você é um fanático. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, não dê ouvidos a isso. Persevere, persevere, persevere na presença de Deus. Não desista, porque o Senhor vai responder a tua oração.
Você acredita nisso ou não? Não desista de orar pela conversão da tua esposa ou do teu marido. Não desista de orar pela volta do teu filho. Não desista de orar pela cura de um ente querido. Não desista de orar pelo teu amigo, pelo teu colega de trabalho. Não desista de orar. Tenha certeza que o Senhor é contigo e que Ele está ouvindo a tua voz. Ele está ouvindo o teu clamor. Então, gaste tempo, dedique tempo na presença de Deus. Sabe, meus irmãos, nós não queremos mais orações rasas. Nós não queremos mais orações ralas. Nós não queremos mais vãs repetições, mas nós queremos buscar a Deus e conhecer os seus propósitos para a nossa vida. É isso que você deseja? Nós queremos sim um avivamento entre nós, na convicção de fé, que Deus nunca, nunca nos abandonará. Louvado seja Ele. Oh, meu querido, minha querida irmã. Como Moisés disse, se o Senhor não for conosco, não nos envie. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Gente, se a bênção de Deus não estiver sobre nós, é melhor nós não seguirmos adiante. É melhor nós não darmos um passo à frente. Porque quem sustenta a nossa vida é o Senhor. É Ele que nos dá saúde. É Ele que nos dá o pão de cada dia. É Ele que nos levanta da cama pela manhã. E se não fossem as misericórdias do Senhor que se renovam cada dia, cada manhã, nós não estaríamos aqui. Nós já teríamos sido destruídos e mortos. Mas se hoje eu e você estamos aqui, vivos, respirando, é porque o Senhor nos sustentou e esteve ao nosso lado. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Quanta gente arrogante que acha que é alguma coisa. Quanta gente arrogante que acha que é alguma coisa. E posso dizer uma coisa para vocês? Basta um mosquito. Pequeno. Frágil. E você pode ficar com zika. Chikungunya. Dengue. E tantas outras doenças. Basta um vírus invisível e vem Covid. Por quê, gente? Porque nós não somos nada. A nossa força não vem de nós. A nossa força vem do Senhor. O poder é dele, meus irmãos. E é o poder dele que nos sustenta e nos coloca em pé todos os dias. E nós precisamos reconhecer isso. E o Senhor diz a mim e a você nesta noite: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Eu te sustento com a minha mão direita, eu te levanto, eu te ergo, eu te abençoo, eu te protejo, eu sou a sua rocha, eu sou o teu escudo, eu sou a tua fortaleza, socorro presente na hora da angústia, como eu fui na vida de Ana. Glória a Deus. Hoje é dia de derramamento, irmãos. Hoje é dia de derramamento. Hoje é dia de nos derramarmos na presença de Deus. Nós não estamos aqui para passar o tempo. Não tem nada que fazer em casa, eu vou lá na igreja para passar o tempo. Não. Ou apenas para encontrarmos os amigos. Não, queridos, nós viemos aqui nos derramar na presença do Senhor. Nós viemos hoje, nesta noite aqui, colocar diante de Deus as nossas dores, as nossas lágrimas, porque Ele as acolhe, as nossas angústias, tristezas, sofrimentos e lutas. E então orarmos e clamarmos a Deus, dizendo: Senhor, socorre-nos, ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia, nós precisamos de Ti. Oh, meu irmão, e o Senhor vai ouvir a nossa oração. O Senhor vai ouvir o clamor
que nós levantarmos aqui neste lugar. Mas é tempo de rasgar o coração e não as vestes. É tempo de rasgar o coração, queridos. Deixa eu dizer uma pergunta para você. Você quer a cura para suas angústias? Sim ou não? Ore. Você quer a cura para os teus sofrimentos? Ore. Você quer ser abençoado no seu casamento? Ore. Você quer ser abençoado no trabalho? Ore. Quer ser abençoado nos estudos? Ore. Quer ser abençoado na vida familiar? Ore. Você quer ser abençoado na vida ministerial? Ore. Ore. Ore e ore. E que mais, Ronaldo? Continue orando. Continue orando. Busque ao Senhor. Como o salmista que dizia no Salmo 42, verso 1 e 2, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Ore, ore porque o Senhor ouve a sua oração, que Deus coloque em nosso coração um amor pela oração, irmãos. Então a primeira coisa que Ana fez foi se derramar na presença do Senhor. Qual foi a primeira coisa que Ana fez? Você pode dizer mais forte? Segundo movimento. Anote, por favor. Segundo movimento. Ana fez um voto ao Senhor. Ana fez um voto ao Senhor. O que é um voto, hein, gente? O que é voto? Voto é um pedido a Deus acompanhado de um compromisso nosso com Ele. Eu vou repetir. O que é voto? Voto é um pedido a Deus acompanhado de um compromisso nosso com Ele. A Bíblia fala de muitos que fizeram votos. E hoje é dia, meus irmãos, de fazermos o nosso voto também ao Senhor. Você deseja isso ou não? Você sabe que no Brasil muitos fazem votos a tantas coisas. Muitos fazem votos às imagens de santos. E isso é idolatria e não agrada a Deus, e nós sabemos disso. Essas pessoas estão completamente cegas. Completamente cegas e não conhecem ainda a verdade que liberta. E que Deus tenha misericórdia de todos nós e dessas pessoas e salve a nossa nação. O nosso voto deve ser feito a Deus, a Ele. E aí então, qual foi o voto que Ana fez? Vamos para o texto? Verso 11. Olha só o voto que ela fez. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, olha aqui, o voto. Então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Mas, gente, por que Ana queria ter um filho, hein, gente? Por quê? Talvez para ela não se sentir inferior à sua rival Penina. Não sei, não é? Ou, quem sabe ela quisesse ser mais amada pelo seu marido. Não sei, nós não sabemos ao certo. Mas, gente, o fato é que Ana pede um filho e o oferta ao Senhor. Isso é claro, o texto deixa muito claro. Ana entrega em voto a Deus aquilo que ela mais queria, aquilo que ela mais desejava. E aí eu fiquei pensando o seguinte: você sabe por que às vezes Deus não responde nossa oração? Sabe por quê? Porque são orações egoístas, que só visam o nosso próprio bem-estar, o nosso próprio prazer, e não a glória de Deus. E esse é o problema. Gente, é claro, natural,
uma mulher casada querer um filho. Sim, mas Ana pediu um filho aqui, não para si mesma, mas para que fosse consagrado ao Senhor. E ela dizia, que o texto mostra, se o Senhor me ouvir e me der um filho, eu o consagrarei. Sabe o que significa isso, gente? Sabe o que ela ia fazer? Ela não ia ficar com o filho. Ela não ia ficar com o seu filho. Mas ela ia levar o seu filho para morar na casa do Senhor, aos pés do sacerdote. É isso que ia acontecer. E por isso Deus ouviu o pedido em forma de voto de Ana. Deus ouviu. Aí eu fico pensando aqui e pergunto, o que você deseja nesses dias? O que é que você tanto está buscando? O que é que tanto você está pedindo? Aquilo que você deseja é só para você? Ou é também para a glória de Deus? Hein? Você já consagrou isso a Deus? Você já fez um voto a Ele? Sabe, queridos, deixa eu falar um pouquinho aqui da minha história, que alguns de repente não conhecem. Muitos sabem que aos 12 anos de idade eu sofri um acidente gravíssimo, onde quase perdi a minha perna e até mesmo a minha vida. Mas, pela oração dos meus pais, e eu destaco aqui a figura da minha mãe, principalmente, enquanto estava no hospital, lá na Santa Casa de Santos, no ano de 1986, eu tinha 12 anos de idade. Enquanto estava lá, no quarto do hospital, a minha mãe, ela orou ao Senhor. Ela se derramou na presença de Deus, a noite toda. A noite toda, e como diz a Bíblia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ela orou, e ela buscou a Deus. E a minha mãe, naquele momento, ela consagrou a minha vida ao Senhor e ela fez um voto a Deus. E ela diz, Senhor, se o Senhor curar o meu filho, ele vai estar na tua casa todos os dias, ele vai te servir na tua casa todos os dias. E ela orou, botou as mãos sobre mim, orou, consagrou a minha vida ao Senhor, dizendo, este filho aqui é teu, eu consagro a ti, e ele vai te servir. Sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração da minha mãe, e hoje se cumpre a palavra do Senhor na minha vida, louvado seja o nome dele. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Eu não estou aqui porque caí de paraquedas. Passando por aqui em cima, caiu, opa, é o pastor. Não. Eu não estou pastoreando a igreja porque sou filho do pastor. Não. Mas é porque um dia a minha mãe orou por mim. Fez um voto a Deus. E algo tremendo, algo poderoso aconteceu na minha vida. Deus me curou, me resgatou. E Ele cumpriu com a sua palavra. E hoje eu estou aqui, queridos, para testemunhar a vocês. E a partir deste momento nasceu o ministério com as mulheres intercessoras. Ministério Mulheres Intercessoras, que minha mãe lidera, a pastora Sueli Bezerra. Começou assim. E sabe, queridos, o que é que nós precisamos dizer a Deus? O que é que você precisa dizer a Deus? Diga a Ele hoje, Senhor, eu quero consagrar tudo a Ti. Você tem consagrado a sua vida ao Senhor? Você tem consagrado a tua família ao Senhor? Os teus filhos a Ele, você já consagrou o teu filho ao Senhor? Você já botou a mão sobre o teu filho, a tua filha e disse, Senhor, os meus filhos são teus. Você já consagrou as tuas finanças ao Senhor? A tua vida ao Senhor? Então diga, Senhor, eu quero consagrar tudo a Ti. E isso que eu estou desejando, isso que eu quero nesses dias, é para glorificar e exaltar o Teu nome. Oh, queridos irmãos, porque se você consagrar, votar, entregar tudo a Deus, então será abençoado. Deus vai aprovar. Deus vai responder.
Louvado seja o nome dele. Você sabe que muitas pessoas não recebem o que pedem porque pedem mal. Pedem só para si, para o seu próprio deleite, por causa do seu egoísmo. Então é tempo da gente parar um pouco, olhar para dentro da gente e ver o nosso coração. Examine o seu coração hoje e pergunte: aquilo que tanto eu desejo nesses dias e que eu estou pedindo a Deus, glorifica ao Senhor? O que eu estou pedindo agrada a Deus? Vai honrá-lo? Vai glorificar o nome dele? Você precisa fazer essas perguntas. Amém, gente? E então, diante do sofrimento, Ana se derramou e fez um voto na presença do Senhor. Terceiro momento aqui, para refletirmos. Anote, por favor. Ana foi abençoada no tempo de Deus. Você pode repetir isso? Vamos lá? Mais uma vez para eu tomar uma água, por favor. Olha só. Depois que Ana então se derramou na presença de Deus e fez um voto a ele, o verso 18 agora diz que ela seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Olha o que a oração faz, gente. Olha só o que faz a oração. A oração é eficaz e poderosa. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Você crê no poder da oração? Gente, a oração nos dá força. Quantas vezes nós estamos fracos, tristes, e oramos e saímos da oração fortalecidos, animados. A oração nos tira do fundo do poço, nos põe em pé para seguirmos adiante, para seguirmos o caminho. Quando você ora, quando você clama de verdade, com intensidade, Deus age. Aleluia! E Deus agiu em favor de Ana, pois a Bíblia diz que o seu rosto não ficou mais abatido. Muitas pessoas que entraram aqui tristes, estão abatidas, nós vamos orar. E o seu rosto não vai ficar mais abatido. Você crê nisso ou não? E aí então Ana acabou de orar, e o verso 19, veja lá comigo, diz que na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. E a Bíblia diz agora no verso 20 que Deus abençoou aquela relação. Deus abençoou, Deus estava ali, naquela relação que eles tiveram. Deus abençoou. E diz que Ana engravidou e no devido tempo, diga, no devido tempo, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Gente, Ana deu à luz no tempo de Deus. Ana deu à luz no tempo do Senhor. Presta atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. Presta atenção. Queridos, Deus tem um relógio diferente do nosso. Presta atenção aqui comigo. Deus tem um relógio diferente do nosso. As horas do céu, quem administra é o Senhor. E Ele sabe qual é o momento certo de agir. Deus sabe o momento certo de realizar os seus milagres. O problema, gente, é que nós desejamos que Deus haja no nosso tempo. A Bíblia diz, como eu já citei aqui hoje, vou citar mais uma vez, Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode repetir esse texto comigo? É fácil, vamos lá? Porém, meus irmãos,
Uma noite de Deus é diferente da nossa. Para Deus, uma noite pode durar dias, semanas, anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos, 70 anos, 400 anos, como foi com o povo de Israel na escravidão lá no Egito. A noite de Deus pode ser longa, pode ser muitos e muitos, pôr do sol, nascer do sol, pôr do sol, nascer do sol. Mas, entenda que num belo dia, nós iremos nos alegrar com o sol da justiça que vai se levantar e a nossa vitória vai chegar à final. Glória a Deus. Agora, nas horas da noite, nós precisamos aprender a chorar, colocar nosso rosto no pó e nos humilharmos, como Ana fez. Não é hora de dançar e se alegrar. Não. Mas é hora de clamar. Nas horas da noite nós precisamos clamar, buscar ao Senhor face a face. Porque, irmãos queridos, é neste momento de noite, de luta, de tribulação, de escuridão na nossa vida, que o Senhor fala conosco e Ele diz: meu filho, minha filha, no tempo certo, eu vou mudar as suas vestes de luto por vestes de louvor e vou transformar o seu lamento em cânticos de alegria. Aleluia! Mas quem é que entende isso, gente? Quem pode discernir esses tempos? Quem? Aquele que é íntimo de Deus. Porque quem não é íntimo de Deus, vive tonto na vida, correndo atrás de pregadores, de profetas, de profetisas, buscando respostas fáceis, tentando dar um jeito nas horas do céu, tentando manipular o relógio de Deus. Eu lembro muito bem que anos atrás, na minha vida, quando fiz aniversário, eu lembro que uma irmã me ligou e disse: Ronaldo, eu tenho um presente para você nesse dia do seu aniversário. Eu falei: é mesmo? Qual é o presente? Ela falou: anote o número aí. Passou o número. Ela disse assim: você vai ligar e você vai falar com a irmã, a profetisa fulana de tal. E olha, Ronaldo, ela vai saber tudo da sua vida. Tem umas cartomantes gospel por aí, né? Vai revelar tudo. Revela. Irmã revela tudo. E ela vai falar a sua vida, e ela vai orar. E olha, Ronaldo, ela é campeã das orações respondidas. Ela ora e ó, acontece. Eu, educadamente, claro, obrigado, irmã. Obrigado pelo carinho. Pensei comigo, presente de grego, mas tá bom. Mas eu fiquei pensando, diante daquilo, eu fiquei pensando assim: puxa vida, tem gente que pensa que Deus é bobo. Tem gente que pensa que Deus é tolo. Tem gente que ainda pensa que consegue manipular o relógio do céu. Ah, meu irmão, minha irmã, posso dizer uma coisa para você? Não entre nessas loucuras, isso vai ferir o teu coração, sabia disso? Eu conheço muito crente marcado, muito crente ferido por estas coisas. Não faça isso. Você quer a resposta do Senhor para a sua vida, sim ou não? Aqui falarei contigo, diz o Senhor. Deus fala pela palavra. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não tenta acelerar o processo, não. Não faça isso. Não fique buscando pessoas e respostas fáceis. Não, sabe por quê? Porque neste tempo, gente, guarde isso no seu coração. É nesse tempo de espera que Deus está trabalhando na sua vida. Porque Ele tem coisas para fazer em você, mas também através da sua vida. Deus sabe o tempo certo que Ele precisa trabalhar. Então não adianta a gente correr. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Porque Ele está fazendo uma obra poderosa na sua vida. E aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando e vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus.
Deixa Deus trabalhar. Deus não é tolo, gente. E ninguém, homem algum, consegue alterar o relógio do céu, manipular as horas de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Deus fecha uma porta, ninguém consegue abrir. Mas também quando Ele abre, ninguém pode fechar. E agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Louvado seja Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. E tudo aquilo, guarde isso também no seu coração. Tudo aquilo que você for receber das mãos de Deus, não é por mérito seu, mas é por graça dEle. E graça é favor imerecido. É Deus fazendo tudo por quem nada merece. Isso é graça. Todas as bênçãos que eu e você recebemos, meu irmão, minha irmã, nós não recebemos por mérito, porque no reino de Deus não vale a meritocracia. É por graça. Não adianta você achar que você pode determinar algo para Deus, que você pode exigir algo de Deus, que você de repente tem algum crédito a mais aí com Deus, e então você pode colocar Deus num canto de parede, colocar o dedo na cara dele e exigir coisas dele. Não adianta, meu irmão, minha irmã. Porque, queridos, nós não podemos exigir absolutamente nada. Ele faz o que Ele quer, a hora que quer, como quer, e Ele faz por graça, é favor que a gente não merece. Portanto, louvado seja o Senhor pela sua graça, louvado seja Deus pela sua graça, preciosa e doce graça. Hoje nós estamos aqui por causa da graça. Você despertou pela manhã e se levantou por causa da graça de Deus. Você tem sido abençoado por causa da graça de Deus. Você foi salvo pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por sua maravilhosa e doce graça. Aleluia. E então, meus irmãos, o filho de Ana, Samuel, nasceu. Sabe o que ela fez? A primeira coisa que ela fez, mostra o texto aqui, foi cumprir o seu voto. Que mulher fiel, hein? Que mulher de palavra. Que mulher diferenciada. E ela levou o menino para a casa do Senhor. E o menino Samuel foi criado ali no templo junto com o sacerdote Eli. E anos mais tarde, Samuel se tornaria um dos maiores profetas da história de Israel. Aleluia. Eu quero concluir essa mensagem com vocês. Deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, não há tristeza que dure para quem vai à casa de Deus. Não há tristeza que dure para quem derrama o seu coração na presença de Deus, diante do Senhor. Não há tristeza que dure para quem cumpre seus votos a Deus. Deus sempre se lembra dos seus filhos. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Deus sempre se lembra de nós. Você acredita mesmo nisso? E saiba que todo bem que acontece, todo bem acontece e acontecerá por graça e no tempo determinado por Deus. Aleluia. E o texto diz que Deus se lembrou de Ana e ouviu a sua oração. Hoje esta palavra é para você. Qual é o teu nome? Fala o teu nome. O meu é Ronaldo, prazer. E Deus se lembrou do Ronaldo e ouviu a sua oração. Você pode citar essa frase colocando o seu nome? Vamos lá. E Deus lembrou do Ronaldo e ouviu a sua oração. Mais uma vez. E Deus lembrou do Ronaldo e ouviu a sua oração. Essa mulher era uma mulher fiel, devota, consagrada. E sabe o que eu acho lindo, gente, nesse texto? Eu acho maravilhoso ver que Ana não teve apenas um filho, não teve apenas Samuel, era uma mulher estéril. Mas Deus realizou um milagre e ela teve o primeiro filho chamado
Samuel. Mas ela não teve apenas Samuel, ela teve mais 5 filhos. Sabe por quê? Porque o Senhor sempre faz muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não viu, que não chegou à mente humana, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o Senhor. Deus nos abençoa. Ele tem o prazer em nos abençoar. Sejamos fiéis a Ele. Seja fiel a Deus, porque a vitória é daquele que ora. A vitória é daquele que adora. A vitória é daquele que é fiel a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir com vocês dizendo o seguinte, queridos irmãos: diante do teu sofrimento, nesta noite, derrame a sua alma na presença de Deus. Amém? Faça um voto hoje a Deus, dizendo: a bênção, Senhor, que eu desejo é para glorificar o teu nome e compartilhar com outros. A bênção que eu desejo é para glorificar o teu nome e compartilhar com outros. E então creia e descanse que no tempo certo, na hora certa, do jeito certo, sem manipulações, no tempo de Deus, a resposta virá. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.